everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês, aqui com vocês mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, no projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. Nós vamos oferecer para vocês um cursinho preparatório para o Enem e para o Pais no EMA. O formato desse cursinho vai ser através de resolução de questões e nessa resolução a gente vai dando dicas, informações sobre os conteúdos que são mais frequentes nessas provas, nesses exames. A gente sabe que no nosso caso, na prova de língua inglesa, é muito comum a gente trabalhar com um conteúdo único, leitura e interpretação textual. Eu já falei isso em vários outros projetos que a plataforma Gonçalves Dias já trouxe para vocês. Mas quando a gente pensa nessa leitura e nessa interpretação, Enem e o Pais no EMA fazem abordagens um pouquinho diferentes. E eu vou tentar mostrar para vocês, trazer algumas dicas para vocês em relação a esses elementos. Para a gente começar, nessa primeira aula, nós vamos falar exclusivamente do Enem. Então eu trouxe várias questões com foco no Exame Nacional, tá bom? Então olha só, para a gente começar, o que vocês vão observar na prova de língua inglesa no Enem? A gente já sabe que o foco vai ser leitura e interpretação. Uma característica que é muito comum no Enem é que ele usa diferentes gêneros textuais. Vocês vão encontrar vários tipos de texto. Cada texto desse, ele tem características próprias. Então é interessante que quando você estiver se preparando, quando você for assistir as nossas videoaulas, que você observe que cada tipo de texto, considerando a sua tipologia ou considerando o gênero textual que ele vai trazer algumas características para nós. Então, por exemplo, essa primeira questão. Essa questão, ela é do Enem PPL de 2021. O que é Enem PPL, professor? É o Enem, a prova que é oferecida para as pessoas privadas de liberdade. Então, é uma prova voltada para as pessoas que não têm aquela disponibilidade de participar da prova de maneira regular. Vocês vão observar que na prova de inglês o foco é o mesmo. São questões de interpretação, considerando esses diferentes gêneros textuais. De cara, o que vocês observam? Esse é um tipo de texto que mistura linguagem verbal e não verbal. O que é isso, professora? Ele tem imagem e essas imagens estão acompanhadas de texto. Para a gente fazer a interpretação, uma dica que eu dou para vocês para a prova de inglês é sempre comece pela questão. Essa dica vale para quase todos ou todos os componentes curriculares, porque vocês sabem que a prova do Enem ela é uma prova muito pesada, ela é uma prova que depende de muita leitura, de muito esforço. Você tem em um dia 90 questões para responder. Então é importante que você use estratégias para te ajudar na resolução de todas essas questões. Então, antes mesmo de eu analisar com vocês essa questão, esse texto, que é o nosso suporte, é a nossa base para a gente analisar, eu vou para a questão. A questão vai trazer para vocês o comando, que é o enunciado, e as alternativas. O padrão do Enem é um enunciado, 5 questões, um texto base, que é esse suporte. Aconteceu uma vez só, no Enem de 2017, se eu não estou enganada, uma questão que trabalhava com comparação entre textos, mas isso não é muito comum na prova de inglês, tá bom? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: tendo em vista a abrangência do inglês no contexto global, então olha ele te dando o contexto da questão, a falha na comunicação evidenciada nesse diálogo é gerada pelo fato de que os interlocutores, e aí nós temos que encontrar qual a alternativa completa esse enunciado, completa essa informação. A gente pode ter enunciados que trazem perguntas diretas para você buscar a resposta, e a gente pode ter enunciados com esse formato, para completar aquilo que está sendo falado. Então, olha que o enunciado, ele já deu pistas importantes para você. Ele falou, por exemplo, que a comunicação entre eles teve um problema, teve uma falha. Então, o foco da pergunta é, por que teve uma falha? Por que essas duas pessoas não conseguiram se entender? E as alternativas aparecem aqui para vocês analisarem, bom? Então, vamos para o texto e vamos ver o que está acontecendo. Duas pessoas conversando. Uma pessoa diz o seguinte: Please, mate, bring us some dosh
for the dog and bone. E o outro olha para ele e diz, I don't understand. I only speak English. Provavelmente, você que está acompanhando esse vídeo aqui comigo, teve dificuldade de entender esse fragmento aqui. Ele fala a palavra please, que é por favor, mas aí ele mistura na conversa cachorro, mistura bone, que significa osso, e aí o outro diz, eu não estou entendendo, eu só falo inglês. Então, o que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. Essa expressão aqui, banga samdosh, é uma expressão idiomática. O que é expressão idiomática, professora? É quando você usa um conjunto de palavras com um sentido figurado. Ou seja, não é o sentido original. Essa expressão aqui, ela é uma expressão utilizada pelo inglês, falado especificamente pelos londrinos. É como se eu falasse para vocês, é um tipo de sotaque. E é o sotaque conhecido como Cockney, que é o sotaque falado pelos londrinos. Então, eles têm essa expressão para pedir para alguém dar um dinheiro. Ei, me dá um dinheiro, me dá um trocado. Não tem nada a ver com cachorro, nada a ver com osso, nada a ver com o sentido literal da palavra, tá bom? Outra forma de você perceber essa diferença é a palavrinha mate. Mate é muito comum, é usado para fazer o tratamento, para se dirigir a uma outra pessoa, um colega, um amigo, mas é muito usado no inglês britânico, não é utilizado com tanta frequência no inglês americano. Então, a gente percebe que o que está acontecendo nesse quadrinho é que uma pessoa está se comunicando em inglês usando uma variação, ou seja, essa específica do sotaque que é falado em Londres, e o outro está falando aquele inglês mais padrão, tá bom? Então, quando eu volto para o enunciado e eu considero as minhas alternativas, o que eu tenho? A falha na comunicação acontece porque eles usam variedades distintas da língua inglesa. Tem um inglês que é melhor do que o outro? Tem um português que é melhor do que o outro? Será que o português do Brasil é melhor que o de Portugal? Isso não existe, são variações. Então, você tem idiomas que são falados por pessoas de origem, de países, de cidades diferentes. Isso não faz com que um seja melhor ou não do que o outro, tá bom? Então, o foco, o que gera essa dificuldade é essa utilização das variedades. Enquanto um está usando um sotaque específico de uma região, o outro está usando um inglês padrão, padrão norma culta. E isso gerou essa dificuldade. Eles cometem erros? Não, porque a gente não pode considerar que uma variação é um erro, tá? Tem dificuldade para aprender a língua? Não, os dois estão se comunicando em inglês. Adotam estruturas inadequadas? É semelhante ao que foi falado na letra B. O erro, a inadequação, não são conceitos que se aplicam quando você fala de variação linguística. Resistem a mudanças sofridas pela língua inglesa? Também não. O que a gente observa que causou a dificuldade foi o uso de variações diferentes. Então, vocês perceberam na primeira questão, uma questão com linguagem mista. Cartoon e a questão da linguagem verbal. A segunda questão que eu trouxe para vocês, do Enem de 2020, é um poema. Poema é um gênero textual muito frequente na prova de inglês. Ano passado, por exemplo, na prova regular, ano passado eu digo 2023, foram 3 poemas. Se você pensar numa prova que tem 5 questões, 3 serem poemas, chama muita atenção como esse gênero é importante. Aqui vem o poema para vocês. Poema é um tipo de texto que vai falar de emoção, de subjetividade, que vai ser dividido em versos, vocês sabem dessas características. E a pergunta diz o seguinte: no poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma. Nessa questão, lógico que a gente vai voltar para o poema, nessa questão a gente tem uma situação bem interessante. A palavra fault e a palavra blame têm a mesma tradução. Os dois podem ser traduzidos como culpa. A diferença de um para o outro é que blame é um verbo. É quando eu quero culpar alguém de alguma coisa, eu quero atribuir a culpa. Fault é a culpa
quando você pensa, por exemplo, no substantivo. É uma falha, é um erro que alguém cometeu. É algo que alguém assume uma responsabilidade por não ter feito a coisa certa, por exemplo. Então vamos para o texto ver onde é que aparecem essas duas palavras. O título é A Minor Bird, ou seja, um passarinho pequeno, tá? Um texto, um passarinho menor. O poema diz: I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. O que ele disse? Eu gostaria que o pássaro voasse para longe, que ele fosse embora e que não ficasse cantando na minha casa todo dia. Então, nesse começo, a gente percebe uma inquietação, um incômodo desse eu lírico. Esse eu lírico está incomodado com essa presença do pássaro. Na segunda estrofe, ele diz: Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. Olha a rima, tá acontecendo. Aqui as palavras que a gente precisa, ó. The fault must partially have been in me. The bird was not to blame for his key. Então, o que ele está dizendo nessa segunda estrofe? Eu bati, lembra que ele está incomodado com o pássaro, né? Então ele diz, eu bati as minhas mãos para que o pássaro fosse embora, que ele saísse da minha porta, quando parecia que eu não aguentava mais. Aí no final ele diz, a culpa deve ser parcialmente minha. A culpa deve estar parcialmente em mim. Pois o pássaro não é responsável, né? Você não pode culpar o pássaro por cantar. Porque cantar faz parte da natureza do pássaro. Então é você querer culpar e responsabilizá-lo por alguma coisa que é natural dele. Ele não está fazendo para provocar esse eu lírico no texto. E no final ele diz, of course, é claro, there must be something wrong in wanting to silence any song. Aí ele finaliza dizendo, claro que deve ter alguma coisa errada com alguém que quer silenciar qualquer canção. Então é a própria pessoa, o próprio eu lírico, fazendo ou demonstrando essa sensibilização em relação à natureza do pássaro. O problema não é o canto do pássaro, a culpa não é do pássaro. O problema é a pessoa que está incomodada com algo que é natural àquele animal. Aí eu chamo a atenção para vocês no seguinte, eu estou fazendo a tradução, estou fazendo leitura com vocês, mas eu entendo que muitas vezes quando vocês forem analisar as provas e você for analisar os textos em língua estrangeira, você não vai fazer essa leitura literal. Eu estou fazendo isso aqui porque é um vídeo que está preparando e oferecendo informações para vocês. Na hora da prova, você vai usar as estratégias de leitura, você vai procurar as palavras-chave, as palavras cognatas, vai observar se tem alguma pista no texto que pode te ajudar. Você vai fazer aquela leitura mais dinâmica, certinho? Vamos para a próxima. Agora, bem recente, ó, do Enem, PPL, lembra, Pessoas Privadas de Liberdade, que foi passado ano passado, em 2023. É um texto um pouquinho maior, um texto que usa uma linguagem informativa, apesar de ser o fragmento de um conto. Então, é um texto em prosa. Nesse fragmento de um conto, do autor Ray Bradbury, o personagem revela ao capitão. Aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, é importante entender o que o enunciado quer de você. O Enem, vocês sabem, porque a gente já falou aqui, ele usa uma dinâmica de TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então você vai analisar dentro daquele contexto, texto base, que é o suporte, o enunciado, as alternativas, você vai procurar o que aquela questão quer de mim, e qual é a alternativa que responde àquilo que está sendo perguntado. Às vezes você vai encontrar informações que estão no texto, mas isso não responde à pergunta que está sendo questionada. Então é essa atenção que eu quero. O que ele falou no enunciado? O que revela a fala para o capitão? Ele não quer saber a opinião do capitão, tá bom? Então a gente tem que observar isso, certo? Então vamos lá. Aspas no texto quer dizer que é a fala de alguém. Alguém é uma citação fazendo referência ao que uma pessoa disse. We won't ruin Mars. It's too big and too good, said the captain. Essa é a fala do capitão. A pergunta não quer saber do que o capitão falou,
Mas para vocês entenderem o texto, vamos lá. O que o capitão disse? Nós não vamos arruinar Marte. Marte, esse it se refere ao planeta. Marte é grande demais e bom demais. Foi isso que o capitão falou. Na sequência, a gente vai ver a fala da outra pessoa. Então, a nossa análise para responder a questão está nessa parte aqui, no que o outro disse para o capitão. Ele pergunta, you think not? É como se eu dissesse para você, você acha mesmo que não? Que a gente não vai arruinar Marte? Aí ele diz, we, nós, Earthmen, nós terráqueos ou nós, homens da Terra, have a talent for ruining big, beautiful things. Nós temos um talento para arruinar as coisas grandes e bonitas. The only reason we didn't set up hot dog stands in the midst of the Egyptian temple of Karnak is because it was out of the way and served no large commercial purpose. Tudo isso que ele falou nesse parágrafo, o que ele está dizendo? O único motivo, a única razão que a gente não montou carrinho de chocolate, carrinho de cachorro-quente, né, as banquinhas de cachorro-quente, no meio do templo no Egito, o templo de Karnak, é porque não estava no nosso caminho, estava longe, estava fora de rota e não ia servir nenhum propósito comercial. Além disso, ele chama a atenção que o Egito é só uma pequena parte do planeta Terra. Mas aqui, aí a pessoa volta a falar de Marte, this whole thing, essa coisa toda, é antiga e diferente. E nós temos que, de alguma forma, se estabelecer naquele lugar e estragar tudo, e arruinar tudo. Essa expressão falling it up é como se você pensasse, eu quero estragar aquilo que está lá. Ele continua. We'll call the canal the Rockefeller Canal, and the mountain King George Mountain, and the sea the DuPont Sea. And there will be Roosevelt and Lincoln and College cities. And it will never be right when there are the proper names for these places. Aí ele brinca no final dizendo, ó, se aqui em Marte tem um canal, nós vamos chamar esse canal de Rockefeller. Se aqui em Marte tem uma montanha, nós vamos chamar essa montanha de Rei George. Se aqui tem um mar, nós vamos chamar disso. Se tem cidades, nós vamos dar nomes de ex-presidentes americanos. Então é ele falando que a gente vai chegar, ele falando no caso deles, que eles chegarão em um lugar, se apropriarão das coisas que estão naquele lugar e ignorarão, eles vão ignorar por completo aquilo que já existe. Por isso que no final ele diz assim, essas coisas que nós vamos nomear, elas já têm nomes próprios. Elas têm os seus nomes. É como se a gente pensasse aqui na questão do Brasil. Antes dos portugueses chegarem, já existiam povos originários. Esses povos originários já tinham dado nome a várias coisas. E muitos desses nomes tiveram outra nomenclatura a partir da língua portuguesa. Então, é isso que o texto está falando. Então, quando a gente observa do que esse fragmento, o que está sendo revelado pelo outro personagem que não é o capitão, é essa preocupação com a exploração de um planeta, certinho? Então, olha que a gente já viu um cartoon, nós já vimos um poema, nós já vimos um conto, que foi um texto em prosa, e agora eu trago para vocês um outro cartoon. Também trabalhando com essa ideia do idioma, da língua inglesa. De um lado você tem English, do outro você tem Globish. Talvez você já ouviu esse termo, porque o Enem já trouxe isso. Considerando o uso difundido do inglês na atualidade, o cartoon remete a quê? Então a gente analisa. O que a gente tem nesse cartoon? Duas partes, as duas têm a mesma imagem, você vê dois personagens tentando ou se comunicando de alguma forma. A expressão corporal que a gente vê é que essa pessoa está se segurando para ir ao banheiro. O outro está ao lado ouvindo o questionamento, mas a gente observa que no primeiro quadrinho que ele tem o inglês, ele usa uma construção bem mais complexa. E no segundo, uma construção bem mais sucinta. Na primeira ele diz,
Would you please be so kind as to point me in the direction for the premises where I will find some relief? É como se ele dissesse, você pode, por favor, me mostrar onde fica o lugar para eu poder ir e me aliviar? Enquanto que na outra, que é o Globish, que é uma versão mais simples, mais reduzida da língua inglesa, ele diz, toilet please, banheiro, por favor. Os dois cartoons, as duas imagens, mostram a mesma coisa, mostram o mesmo propósito da comunicação. Mas, mais uma vez, o que a gente identifica é que existe uma variação na forma de falar. Enquanto um utiliza uma forma mais prolixa, mais culta, na outra ele usa uma forma bem mais reduzida, bem mais direta. Certinho? Mais uma questão para vocês, outro gênero textual, agora é um infográfico. O que é infográfico, professora? É aquele gênero textual que vai trazer para vocês informações acompanhadas de dados, certo? Então vamos para a questão. Considerando a relação entre o número de habitantes e línguas faladas no mundo, os dados trazidos pelo infográfico revelam uma. Então vamos ver do que o infográfico está falando, a gente já sabe que é sobre línguas faladas e tal, mas o que esse gráfico retrata? Para vocês terem uma ideia, existe atualmente mais de 7.000 idiomas que são utilizados para propósito de comunicação. 7.000 idiomas que são válidos. Podem ser orais e verbais, que você escreve também, mas existe mais de 7.000. Quando a gente olha no quadrinho, no infográfico, olha a quantidade reduzida que nós temos. 12 languages, 12 línguas. Então, o infográfico diz o seguinte, of the 7.2 billion people on Earth. Então, dos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas que vivem na Terra. Essas pessoas, aproximadamente 2/3, esse 2/3, se comunicam em 12 línguas. O que é predominante? O chinês, porque a China sozinha tem bilhões de habitantes, então 1,39 bilhões de falantes. Depois você tem o árabe, o espanhol, português, italiano, alemão, japonês, francês, o russo, a língua inglesa, o hindi e urdu, que é falado principalmente na Índia, e o bengali, que é falado em Bangladesh, principalmente, e algumas regiões também da Índia. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Que quando a gente analisa essa proporção, nós vamos identificar que existe no mundo todo, apesar de tantos idiomas, uma concentração em um conjunto limitado. De 7.000 idiomas que existem no mundo, um pouco mais do que isso, nós temos um conjunto de 12 línguas que é falado por 2/3 da população. Então, o infográfico está mostrando isso. E a nossa última questão dessa aula de hoje também é um texto em prosa, um texto da literatura, de um clássico, de um autor chamado Ernest Hemingway. Nessa passagem desse autor, o narrador retrata o quê? Então, vamos ver o texto como um todo. Quando você vê esse tipo de pergunta, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, você vai fazer leitura mais abrangente, tá? Tem algumas questões que são mais direcionadas. Então, o texto diz, How little we know of what there is to know. O quão pouco a gente sabe do tanto que tem para a gente saber. Então, ele já começa fazendo uma reflexão. I wish that I were going to live a long time instead of going to die today, because I have learned much about life in these 4 days. Ele começa a fazer uma reflexão de que ele vai morrer naquele dia. Então ele diz, eu queria poder viver mais tempo para poder utilizar aquilo que ele aprendeu nos últimos 4 dias. Depois ele faz outra reflexão. I would like to be an old man to really know. Ele gostaria de ser uma pessoa mais velha para ele já ter essa percepção do aprendizado que ele conquistou ao tempo. E lá no final ele diz, I know nothing of it, I wish there was more time. Ele deseja que ele tivesse mais tempo. Então a gente percebe que o sentimento que ele demonstra nessa passagem é esse lamento. Ele lamenta estar naquela condição de não ter mais tempo para aprender e usar aquilo que ele aprendeu, ok? Pessoal, a gente encerra esse vídeo por hoje e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até lá, bye bye!